Olá, eu sou Ana Abraão. Nosso assunto de hoje será refletir um pouco sobre os conteúdos de estatística que estão contemplados pela BNCC no terceiro ano do ensino fundamental. Pode observar que a BNCC vai trabalhar com 3 colunas. Na primeira coluna, a área temática é estatística. Na coluna do meio, o objeto de conhecimento, quer dizer, é o conteúdo que deve ser trabalhado no terceiro ano, e a coluna da direita são as habilidades que devem ser desenvolvidas, ou seja, que as crianças devem desenvolver com base nesses conteúdos que vão ser trabalhados com elas no terceiro ano escolar. Primeira habilidade do terceiro ano para estatística. Então, ensino fundamental, EF, 03 terceiro ano, MA matemática, 26 é o número da habilidade. Resolver problemas cujos dados estão apresentados em tabelas de dupla entrada, gráficos de barras ou de colunas. Vamos ilustrar com esse probleminha. Meire vende arranjos de flores. Veja na tabela abaixo os tipos de flores que ela comprou para fazer novos arranjos. Observe que você tem aí uma tabela de dupla entrada. Por que dupla entrada? Porque numa entrada você tem a flor e na outra entrada você tem a cor, que são as duas variáveis que estão sendo tratadas nesse problema. E na interseção você tem, são 12 margaridas brancas, 45 rosas brancas, 23 margaridas amarelas, 31 rosas amarelas, e aí o total. E logo em seguida você tem questões, problemas para a criança resolver consultando a tabela. E isso atende à habilidade 26 do terceiro ano. Na atividade anterior, o problema apresentava a tabela, a questão apresentava uma tabela e fazia algumas questões para as crianças interpretarem. Nesse outro agora, a atividade traz um gráfico e questões para as crianças lerem o gráfico e responderem às perguntas que estão sendo feitas. Então, você pode observar que os dados estão apresentados em gráficos de colunas e algumas questões são feitas. Coisa simples, tendendo à habilidade 26. Vamos partir agora para a habilidade 27. Ensino fundamental, terceiro ano, matemática 27. Ler, interpretar e comparar dados apresentados em tabelas de dupla entrada, gráficos de barras ou de colunas, envolvendo resultados de pesquisas significativas, utilizando termos como maior e menor frequência, apropriando-se desse tipo de linguagem para compreender aspectos da realidade sociocultural significativos. Nossa, quanta palavra complicada, que difícil. Será que eu vou conseguir entender isso tudo para explicar para os meus alunos? As palavras presentes nessa habilidade 27 pode causar alguma estranheza para quem não tem alguma familiaridade com a estatística, e principalmente com a educação estatística. Então, eu senti necessidade de fazer uma explicação adicional para tentar ver se com essas explicações, com esses exemplos, vocês se sentem mais confortáveis para trabalhar essas habilidades. Vamos ver? Uma das perguntas que me fizeram foi: Ana, mas o que é a tabela de dupla entrada? Então, antes de explicar para vocês o que é uma tabela de dupla entrada, vamos entender o que é uma tabela, ok? Os livros e os meios de comunicação utilizam o termo tabela para explicar várias coisas. Uma lista de compras, ou uma lista de dados, um quadro, uma planilha. Mas a tabela estatística tem outra cara. Como consta no livro de Cazorla, que eu pedi para vocês lerem ele todinho, a rigor, uma tabela é qualquer organização em forma de matriz, com linhas e colunas, cujas interseções são denominadas células. E é nessas células que se encontram os dados, as informações, que podem ser números, podem ser categorias, podem ser palavras, frases. Assim, para exemplificar, vamos partir de um estudo trazido no livro de Cazorla.
Do que você tem mais medo? Perguntaram para as crianças. Então, o que foi a primeira coisa que sentiram necessidade de fazer? Uma ficha para colher os dados. Então, na página 52, as autoras apresentam um quadro grandão onde tem a ficha em branco com as variáveis que querem investigar, que são idade, variável quantitativa, o gênero e os tipos de medo, que são as variáveis qualitativas nominais. Vocês têm uma explicação mais detalhada nos textos que eu orientei vocês para lerem sobre tipos de variáveis. Elas apresentam uma ficha preenchida logo abaixo e lá no canto superior direito um arcabouço de uma planilha com os dados que serão colhidos das fichas preenchidas. E abaixo, à direita abaixo, a planilha de dados já preenchida. Observe que ainda não foi feita a tabela estatística. Ao analisarem os dados da planilha, esse levantamento de informações que elas conseguiram com as crianças, os medos eram variados, era uma mistureba de medos. Tinha criança que tinha medo de lobisomem, outra tinha medo de ladrão, outra tinha medo de bandido, outra tinha medo de rato. Então, precisava classificar esses medos. Elas sentiram essa necessidade. Vocês vão precisar ler todo o livro, como eu sempre tenho dito, porque é muita informação e aqui eu vou fazer só um apanhado, um resuminho para a gente conversar um pouquinho. Bom, agora sim, agora nós vamos ver um exemplo de tabela estatística. Essa tabela simples de distribuição de frequência, a variável analisada é o medo, que aparece classificado em dois tipos, o real e imaginário, e com a frequência absoluta, que é discreta, e a frequência relativa, que é a percentual. É a tabela 2, conforme você pode ver, uma tabela de frequência que apresenta os dados de forma resumida por meio de frequências. No terceiro ano, os alunos, em geral, não calculam porcentagem. Então, aí está uma explicação com porcentagem, mas para você entender, porque se você for dar aula no quarto e no quinto ano, você já sabe o que significa frequência relativa, certo? E a teoria para esses cálculos e para essas orientações estão nos textos de estudo. Esse exemplo da tabela 6 mostra uma tabela de dupla entrada. Vamos entender melhor isso. Dupla entrada, porque cada célula interna da tabela traz um valor de frequência relacionando informações sobre duas variáveis qualitativas, medo e gênero, ou seja, traz a distribuição de medos segundo o gênero. Se considerarmos somente essas duas categorias de medo, real e imaginário, podemos observar que a maior frequência tanto nas meninas quanto nos meninos, é de medo real, ou seja, bandido, ladrão, rato e por aí vai. Bem, com isso, vimos dois conceitos importantes da habilidade 27, que foi tabela de dupla entrada e maior ou menor frequência. Tudo isso dentro de um contexto significativo, porque é um contexto da realidade, emocional, que trabalha com o envolvimento das crianças e é uma coisa bem próxima de todos, certo? Mas essa habilidade 27, ela trata também da questão do gráfico. A gente viu só a tabela, a frequência, maior ou menor frequência e as leituras de tabela de dupla entrada, mas nós não vimos a questão de gráfico. Então, vamos continuar nessa mesma questão para ver como é que o gráfico se encaixa nesse contexto que estamos estudando. Uma das exigências dessa habilidade 27 é que o aluno faça comparação entre informações presentes em gráfico. Então, como essas autoras trouxeram gráficos de colunas comparando os meninos e as meninas, eu achei interessante trazer esse exemplo para ilustrar essa habilidade. A tabela sobre medos que nós vimos no exemplo anterior
mostrou que tanto os meninos quanto as meninas têm mais medo de coisas reais do que coisas imaginárias. A tabela também mostrou que a diferença entre os medos das meninas e dos meninos era muito pequena, menos de 2%. Mas observe como isso fica mais evidente quando a gente olha para os gráficos de colunas aqui no caso. E ainda fica mais evidente quando a gente trabalha com a frequência relativa, ou seja, com o percentual. Observe a legenda: azul, que é medo imaginário, e cinza, medo real. No eixo horizontal estão as variáveis qualitativas e no eixo vertical a frequência. O gráfico de colunas duplas favorece a comparação dos dados, que é, afinal, a exigência da habilidade 27. Bom, eu penso que agora vai ficar mais fácil vocês pensarem em uma atividade de pesquisa, uma atividade investigativa com as crianças na sala de aula, que é uma exigência da habilidade 28, presente na BNCC. Então, na habilidade de ensino fundamental, terceiro ano, matemática 28, pede o seguinte: realizar pesquisa envolvendo variáveis categóricas em um universo de até 50 elementos, organizar os dados coletados utilizando listas, agora vocês já sabem o que é lista, tabela simples, ou de dupla entrada, também vocês já sabem, e representá-los em gráficos de coluna simples, com ou sem uso de tecnologias digitais. Tente encontrar alguma atividade em livros didáticos, ou então dentro do próprio contexto escolar ou da comunidade local, para iniciar uma pesquisa com as crianças. Quem sabe vocês conseguem encontrar uma boa questão de pesquisa. E a partir daí, desenvolver uma atividade onde as crianças possam participar e encontrar, de repente, uma solução para um problema existente na comunidade local, ok? Então, um bom trabalho para vocês, um bom estudo e até a próxima!